Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja entrando agora na sua casa e abençoando não só você, mas toda a sua família e amigos. Nesse momento, eu quero agradecer a todos vocês que têm mandado mensagem de apoio e têm colaborado com o canal. Nós hoje ficamos de concluirmos o vídeo, sobre o Alcorão, sobre a história de Maomé e o que Jesus Cristo tem a ver com essa religião. Mas antes de nós começarmos o vídeo, eu preciso falar com vocês algumas coisas que têm acontecido aqui no canal para que vocês fiquem cientes. Primeiramente, nós temos sido atacadas diretamente pela plataforma. A plataforma tem desinscrito muitas pessoas, não tem enviado notificações para vocês que são inscritos. Pior de tudo é que, além disso, eu tenho recebido mensagens da própria plataforma de que eu estou com conteúdos de terceiros ou conteúdos não apropriados, para o canal. Mas é incrível porque geralmente muitas dessas reclamações têm acontecido justamente no vídeo limpo. O que é o vídeo limpo? É um vídeo totalmente produzido pelo canal Falando de Deus. Nós não pegamos nada, nem referência, nem a títulos de ilustração, nada de outros canais, nem música. E eles estão dizendo que nós estamos caminhando para a violação dos direitos autorais. Então, nós já sabemos o que está acontecendo, um ataque, A gente percebe que todos os nossos rodapés, para que não entre comerciais e outras coisas ilícitas na hora que vocês estão no espírito assistindo o vídeo, então a gente coloca no rodapé o nome Jesus Cristo, várias outras coisas, e isso tem feito o nosso canal seja censurado. Eu peço a vocês que, se algum de vocês conhece algum outro canal, alguma outra plataforma que a gente possa estar publicando os vídeos, por favor, nos forneça esse link, nos forneça essa informação, porque nós já procuramos e nossos vídeos são pesados, sim. Nossos vídeos geralmente duram em torno de 40 a 1h30, às vezes até mais. Nós precisamos de uma outra plataforma porque a gente tem visto que não está valendo a pena nós permanecermos aqui. Então, para vocês verem que os vídeos têm decaído em visualizações, e nós conhecemos pessoas que assistem, nós sabemos que pessoas que querem dar likes ou pessoas que querem se inscrever e se inscrevem, mas depois são desinscritos. Então eu peço que vocês observem isso, porque senão o canal vai sumir, Não estou muito preocupada, porque a minha parte eu tenho feito. Mas só uma coisinha que eu queria, é terminar de trazer as mensagens, coisas que eu recebi. Tem vídeo que eu quero falar aqui para vocês sobre a morte, que eu recebi uma revelação muito, muito forte. E, a princípio eu quase apanhei, de uma pessoa que conhece, professor de escola bíblica dominical. E eu estava narrando isso para um amigo meu. Ele estava internado, ele tinha medo de morrer e os médicos já tinham dito que já era para ele ter morrido. É incrível esse testemunho. Ele lutava com a morte e ele não se entregava. E naquele dia eu trouxe esse testemunho para eles rapidinho. Eu sei que o vídeo hoje vai ficar bem longo, mas é só para vocês terem uma noção. Foi 2 ou 3 horas depois eu acho que foi 3 horas depois que eu narrei essa revelação para ele, ele faleceu. Ou seja, e antes de ele falecer, a esposa dele perguntou para ele: você acredita no que ela está falando? Que a esposa estava brigando comigo, que não acreditava, blá. E ele ficou calado, mas ele depois segurou nas minhas mãos e nós oramos ali. E ele olhou para mim, me deu um abraço forte, um beijo bem forte. E eu sei que ele aceitou aquilo ali, essa revelação que Deus me mostrou. E 3 horas depois ele morreu. E o que Deus me mostrou? A questão, para onde vão as pessoas, após a morte? Quem não aceitou Jesus, para onde vai? Mas se a pessoa foi boa, o que acontece com essa pessoa? O inferno é eterno? Que na palavra de Deus está escrito que tanto a morte quanto o inferno serão lançados no lago de fogo. O que significa isso? E é uma mensagem incrível. E por isso que eu fico triste com a plataforma, que a plataforma está inscrevendo vocês e muitos de vocês não vão saber a esse respeito. Enfim, mas o vídeo de hoje, graças a Deus, nós vamos concluir a respeito da história de Maomé, o porquê nós temos trabalhado em 3 vídeos em relação a Maomé. E aqui eu vou falar para vocês, para que a gente conclua logo. Nós observamos na Inglaterra e nós observamos na França, em vários países europeus,
que o islamismo tem crescido assustadoramente. Isso também se observa no Brasil, principalmente na parte sul do Brasil. O que eu estou querendo falar em relação a isso é porque o islamismo, para quem não conhece, para quem não estuda, ele tem uma mensagem linda. A princípio, é uma mensagem muito bonita. Por quê? Porque as pessoas têm preguiça de estudar, as pessoas têm preguiça de ler, as pessoas têm preguiça de ler a Bíblia. Então, ouve mais o que o pastor fala, o que alguém fala, é essa mensagem que fica no coração daquela pessoa e pronto. Ninguém questiona, ninguém chega em casa para ver se realmente o padre ou o pastor falou aquela mensagem correta. Mas enfim, as pessoas não procuram se aprofundar, as pessoas não procuram se questionar. Então, muitas pessoas estão abraçando o islamismo por conta dessas mensagens que a princípio é muito linda mesmo. Eu conheço e eu tenho vários amigos muçulmanos. Só que nós temos visto milhares de pessoas, milhares de pregadores, servos de Deus, dizendo que a religião que irá dominar o mundo será o Islã. E nós vimos isso também lá no sonho que o Kim Peters deu. Então, qual é o objetivo desse estudo, desses 3 vídeos sobre islamismo? O objetivo é simplesmente mostrar a vocês a verdade. Então, muitos de vocês que não são cristãos, apenas estão assistindo esse vídeo, fiquem atentos que se vocês abraçarem a causa do Islã, vocês têm que saber aonde vocês estão pisando. E uma outra coisa, o porquê nós estamos esmiuçando a relação, nesses 3 vídeos, o islamismo e o que Jesus tem a ver com isso, porque muitas pessoas estão abraçando, inclusive cristãos, abraçando o islamismo por conta dessa mensagem de adoração ao único Deus. E por conta da similaridade com as leis mosaicas. Só que preste atenção, nós já vimos nos estudos anteriores, principalmente no vídeo passado, que o mesmo Deus que Maomé professa não é o mesmo Deus que Jesus vem nos apresentar. E quem não assistiu ao vídeo anterior, por favor, vá lá, porque esse vídeo já vai ficar longo, eu já estou há 10 minutos já falando. Então, nós já vimos que, mesmo tendo adoração ao único Deus, nós não estamos falando do mesmo Deus. Então, isso ficou muito bem claro lá no vídeo passado. Agora, outras coisas nós precisamos questionar. Nós vimos que, no vídeo passado, Jesus Cristo veio nos trazer um fardo leve, apresentando o reino do Pai dele, e perdão, remissão dos pecados. Maomé, nós percebemos que Deus está muito distante do ser humano. Deus está muito aquém do nosso alcance. Então é uma mensagem totalmente contraditória com a mensagem de Cristo, onde ele mesmo diz que Deus é bom e que Deus o enviou para que todo aquele que nele crê fosse salvo. Jesus nos dá um evangelho leve, um fardo leve, com lutas, com sofrimento, mas ele nos oferece uma vitória, uma conquista, não só para um grupo, mas para toda a humanidade. E agora, no vídeo de hoje, nós vamos falar uma coisa que está gritante no Alcorão. O que o Alcorão diz e o que os muçulmanos eles batem firme e dizem que tanto a Torá quanto a Bíblia são produtos do homem. O homem manipulou, porque a verdadeira mensagem Jesus Cristo levou consigo quando ele foi aos céus. Então, os muçulmanos dizem que o verdadeiro livro é o Alcorão, mas que a Torá e que a Bíblia são produtos falsificados e manipulados pelo homem. Eu vou trazer então um vídeo aqui agora de um renomado teólogo e arqueólogo, Rodrigo Silva, do canal Evidência. Nós vamos deixar o link para vocês, para depois vocês acompanharem lá no canal dele todas essas informações na íntegra. Mas é um homem que estuda e estudou muito sobre a veracidade das Escrituras, especialmente o Novo Testamento, do qual se fala diretamente sobre Jesus Cristo. Eu poderia estar falando aqui, passo a passo, sobre alguns autores que falam, só que eu não tenho know-how para isso. Mas eu vou deixar um profissional falar com vocês e vocês vão acompanhando e depois vocês tirem as suas conclusões. Eu peguei vários vídeos que ele já tem disponibilizado no canal Evidência e fiz uma união dos tópicos mais importantes que nós vamos apresentar para vocês. E vocês vão ver agora nesse vídeo que ele fala sobre a veracidade das Escrituras, como eles podem comprovar essa veracidade, o porquê tem
vários livros que não foram acrescentados às escrituras, o porquê há nomes diferentes em um livro e em outro livro, e se realmente Constantino manipulou as escrituras a bel prazer a fim de nos enganar. Tirem as conclusões, por quê? Porque o que o Alcorão nos diz é que a Bíblia é uma farsa. E quando eu retornar, nós vamos conversar e vamos analisar se nós realmente podemos confiar no Alcorão. Se o Alcorão tem as mesmas capacidades de provar sua veracidade e integridade. Então vamos agora assistir ao vídeo do canal Evidências com o teólogo e arqueólogo Rodrigo Silva. E depois a gente retorna. Todos sabemos que a Bíblia tem uma importância fundamental para cristãos do mundo inteiro. Ela não apenas define aquilo que cremos, mas também normatiza o modo como devemos nos comportar, a nossa ética, os nossos princípios de vida. Nós todos também sabemos que a Bíblia tem sido posta sob acirrado ataque pelos céticos, especialmente no contexto em que vivemos de ideias rapidamente propagadas pelas redes sociais. Veja o caso, por exemplo, deste livro aqui, o seu título provocativo, Deus, um delírio. Ele afirma que o Novo Testamento não é digno de confiança. Veja as palavras que o autor utiliza. Desde o século XIX, teólogos acadêmicos vêm defendendo que os evangelhos não são relatos confiáveis sobre o que aconteceu na história do mundo real. Todos eles foram escritos muito tempo depois da morte de Jesus e também das epístolas de Paulo. Todos eles foram copiados e recopiados ao longo de muitas gerações de telefone sem fio, por escribas sujeitos a falhas e que, por sinal, tinham suas próprias agendas religiosas. Segundo ele, não podemos aceitar a veracidade do Novo Testamento basicamente por duas razões. Primeiro, os evangelhos foram redigidos muitos e muitos anos depois da morte de Jesus. Logo, eles estão distantes demais dos eventos relatados para serem historicamente confiáveis. Segundo, não temos os originais do Novo Testamento, mas apenas cópias, e mais cópias, todas feitas por escribas que mudaram o texto ao seu bel prazer, impossibilitando sabermos ao certo qual seria o conteúdo original do Novo Testamento. A tese de Dawkins parece ter ganhado ainda mais força depois da publicação de um outro livro, também um best-seller, escrito O que Jesus disse e o que Jesus não disse, quem mudou a Bíblia e por quê, de autoria de Bart Ehrman. Em primeiro lugar, os ateus citam o livro de Ehrman como se ele fosse o único ou principal entendedor deste assunto e houvesse dado um golpe fatal no cristianismo. Convenhamos, ainda que assim fosse verdade, usar as credenciais de alguém para validar inquestionavelmente o seu depoimento é usar a falácia por autoridade, que leva alguém a não verificar o que é dito apenas por causa da autoridade acadêmica de quem o declarou. Autoridades por autoridades? Devemos lembrar que o próprio Metzger, que foi o famoso professor de Ehrman, nunca defendeu essas ideias céticas do seu aluno em relação ao Novo Testamento. Pelo contrário, enquanto esteve vivo, ele escreveu um livro com o próprio Ehrman, que eu tenho aqui, provando a legitimidade do livro bíblico que nós possuímos. O livro é este aqui, o texto do Novo Testamento, a sua transmissão, corrupção e restauração, como você vê, escrito por Bart Ehrman e Bruce Metzger. Veja agora a conclusão a que os autores chegaram quanto à possibilidade ou não de reconstruirmos o texto original do Novo Testamento, mesmo sem ter os seus originais. Ela está aqui na página 274, que diz: a despeito das complicações, a maioria dos críticos textuais concordaria que os nossos manuscritos para cada livro da Bíblia, seja de Gálatas, 2 Coríntios ou João, de um jeito ou de outro, nos leva de volta ao texto como ele foi originalmente produzido e publicado. Bart Ehrman realmente é cético quanto à possibilidade de reconstruirmos o texto original do Novo Testamento, mas veja como o argumento dele é altamente contraditório. O trabalho de Bart Ehrman apenas demonstra que houve mudanças no texto grego ao longo do tempo. Aliás, para o próprio Bart Ehrman poder dizer estes textos foram alterados, ele mesmo deveria ter uma grande noção de como seria o original. De outra forma, não poderia afirmar que ele foi alterado. Em outras palavras, para eu dizer, por exemplo, que uma melodia original de Beethoven foi alterada nesta e nesta estrofe, eu sou obrigado a ter uma ideia
de como seria a original para apontar em que momentos ela foi ou não alterada. Ele aponta os locais onde houve a alteração. Então ele sabe como era o original, mas contraditoriamente falando, afirma ser impossível saber como seria o original. Percebeu a contradição? Ora, se é impossível saber como seria o original do Novo Testamento, com base em que ele aponta os locais em que houve mudança, dizendo que ali o texto não deveria ser daquele jeito. E tem mais uma coisa. Por que os críticos não citam também que outras autoridades em crítica textual igualmente renomadas chegaram a conclusões diferentes de Bart Ehrman, endossando dessa vez a sua confiança na transmissão do Novo Testamento? Isto mesmo, críticos que discordam dele. Nós temos nomes famosos, como por exemplo Craig Blomberg, Ben Witherington III, N.T. Wright e Craig Evans. Os críticos sempre insistem em dizer que nós não temos os originais do Novo Testamento, mas apenas cópias tardias dele. Ora, isso é colocado às vezes num tom como se os teólogos conservadores desconhecessem esse fato, o negassem ou o escondessem da população. Porém, nada está mais longe da verdade. Sir Frederick Kenyon, que por muitos anos foi professor de paleografia em Oxford e também diretor do Museu Britânico, afirmou: os textos originais do Novo Testamento e todas as cópias mais antigas se perderam todas. Então, o que temos feito é trabalhado do modo mais técnico possível com as cópias que foram preservadas. Não obstante, é importante dizer que o intervalo entre as datas de composição original do Novo Testamento e as mais antigas cópias que possuímos é tecnicamente tão pequeno que se torna irrelevante como fundamento de qualquer suspeita ou dúvida que se levante contra a autenticidade do texto que possuímos. Tanto a autenticidade quanto a integridade geral dos livros do Novo Testamento podem ser firmemente estabelecidos pelo trabalho da crítica textual. A crítica textual é uma ciência que estuda antigos manuscritos, ou, se você preferir, é um ramo da crítica literária que se especializa na identificação e remoção dos erros cometidos na transmissão manuscrita de um texto antigo. Antes da invenção da imprensa, os textos eram reproduzidos à mão, geralmente por monges copistas. Gastavam-se em média 5 anos, isto mesmo, 5 anos para se copiar uma Bíblia inteira, como esta do Gênesis ao Apocalipse. Como você pôde notar, o trabalho de cópia era muito meticuloso, e os monges, por serem enclausurados, eram as melhores pessoas para fazer isto. O monge copista tinha de ter a destreza de escrever com uma letra limpa, bonita, copiando cuidadosamente palavra por palavra e deixando espaço para os enfeites e as ilustrações que comporiam a página ornamentando o texto. Não era nada fácil ser um monge copista daqueles dias. Agora, é claro que nesse processo, muitos erros eram inevitavelmente cometidos. Alguns até eram percebidos pelo próprio copista e reparados no texto. Outros eram percebidos por um copista posterior. Veja a quantidade de erros anotados nesta única página do Códex Sinaítico. Esse era um códex da Bíblia do 4º século depois de Cristo. Assim, o trabalho de críticos textuais é recolher todos esses manuscritos ou cópias, anotar as diferenças entre elas e tentar reconstruir o texto original o mais precisamente possível. Agora espere, antes que você se desiluda com isto, ou seja, com o fato de que não temos os textos originais da Bíblia e precisamos reconstruí-los a partir de cópias posteriores contendo erros, saiba que toda a literatura antiga também é assim. Nós, igualmente, não possuímos os originais das principais obras literárias produzidas pela humanidade. E o trabalho de crítica textual que fazemos para recuperar a forma do texto bíblico é o mesmo que utilizamos para recuperar a forma original da Ilíada de Homero ou das Guerras Gaulesas de Júlio César. John Montgomery, professor de literatura antiga e direito na Inglaterra, escreveu: ser cético em relação ao texto resultante dos livros do Novo Testamento é permitir que toda a antiguidade clássica caia na obscuridade, pois nenhum documento antigo é tão atestado bibliograficamente quanto o Novo Testamento. E de fato ele tem razão. Na ausência dos originais de uma obra antiga, quanto maior o número de cópias que possuímos, maior a chance de se reconstruir o seu texto original, e todo especialista em crítica textual sabe disso. Já a crítica textual antiga, que procura resgatar o conteúdo de uma obra original perdida,
esta ainda se mantém firme em seus objetivos e seus especialistas são confiantes de que conseguem fazer um bom trabalho, oferecendo ao leitor aquilo que o autor antigo de fato escreveu, apesar de não termos mais o seu original em nossas mãos. E olha que o Novo Testamento tem milhares de manuscritos a mais do que qualquer outra obra antes produzida pela humanidade. Eu digo isto porque, contrariando o que comumente se vê em termos de atestações manuscritas de antigos clássicos, o Novo Testamento possui catalogados cerca de 5.500 manuscritos gregos, 10.000 exemplares em latim, mais de 9.300 cópias em versões antigas, como copta, siríaco, etc. Isso totaliza cerca de 24.000 manuscritos catalogados. A diferença da cópia mais antiga em relação ao seu original é de apenas uns 25 ou 30 anos. Por isso, F.F. Bruce, famoso teólogo da Universidade de Edimburgo e Manchester, escreveu: "Não existe nenhum outro corpus da literatura antiga no mundo que possua tal incrível atestação textual como no caso do Novo Testamento. Se o texto bíblico fosse uma coleção secular, a sua autenticidade estaria atestada para além de qualquer dúvida." Mas aqui esbarramos num problema que críticos seguidores de Bart Ehrman amam mencionar. É que não existem sequer 2 manuscritos bíblicos exatamente iguais um ao outro. Há muitos erros nas cópias, alguns erros sutis, outros bastante grosseiros. Tecnicamente falando, a diferença de redação entre um manuscrito e o outro é chamada de variante textual. Vou explicar para você. Vamos supor, por exemplo, que um manuscrito diz que Jesus entrava em Jericó, enquanto o outro diz que ele saía. Isso é chamado de variante, de alteração. Pois bem, Bart Ehrman fala de 400.000 variantes entre os manuscritos do Novo Testamento. Então conclui: há mais variantes entre os nossos manuscritos que palavras do Novo Testamento. Um outro detalhe importante é que 99% dessas variantes que Bart menciona são mudanças de letras, ordem de palavras ou sílabas que não alteram em nada o sentido do texto. São trocas como um manuscrito trazendo "Cristo disse", enquanto o outro traz "o Senhor disse", ou trocas involuntárias de letras fáceis de se confundir no alfabeto grego, ou ainda preposições quase sinônimas como sine e meta, que ambas podem ser traduzidas por "com" em grego. Apenas 1% das variantes, isto mesmo, apenas 1% seriam de mudanças de significado textual, como por exemplo a passagem de Apocalipse, capítulo 22, verso 14. No manuscrito, ela está assim: "Bem-aventurados os que lavam suas vestiduras." Enquanto isso, outro manuscrito traz o texto um pouco diferente. Ele diz: "Bem-aventurados os que guardam seus mandamentos." Bem, a confusão entre os manuscritos fica esclarecida quando descobrimos que, em grego, a palavra para mandamento é entolê e a palavra para veste é estolê, muito parecidas na fonética e na escrita. Sendo assim, é provável que um copista cometeu um erro trocando uma pela outra, e nós não sabemos precisamente qual das duas palavras constitui o texto original. Mas veja, qualquer uma das leituras está de acordo com o pensamento cristão. Elas não ameaçam em nada a doutrina do cristianismo. É claro que tem casos mais sérios, como a chamada coma joanina, ou parênteses joanino, que foi uma interpolação feita em 1 João, capítulo 5, versos 7 a 8. Em alguns manuscritos, esse texto aparece assim: "Porque 3 são os que testificam, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam num." Ora, hoje a maior parte dos especialistas em Novo Testamento acredita que essas palavras, entre parênteses, não faziam parte do original de João, mas foram acrescentadas posteriormente por alguém que viu no texto um eco da doutrina da Trindade. Aqui você pode ver o Códex Sinaítico com o acréscimo demarcado em vermelho. Mas não esqueça, casos como este constituem apenas 1% ou menos de todas as variantes textuais que possuímos. Para sermos ainda mais precisos,
Vamos anotar o cômputo feito também por especialistas em crítica textual. Daniel Wallace, diretor executivo do Centro de Estudos dos Manuscritos do Novo Testamento e editor do livro Revendo a Corrupção do Novo Testamento, chegou a uma conclusão interessante. Segundo ele, o texto grego do Novo Testamento pode ser arranjado em 20.000 linhas. Agora preste atenção, dessas 20.000 linhas, apenas 40 linhas, ou cerca de 400 palavras, seriam dúbias, não possibilitando saber como seria no original. E mais, dessas 40 linhas dúbias, 37 não afetam em nada qualquer doutrina do cristianismo. É importante que se diga que uma análise detida das variantes demonstra, para longe de qualquer questionamento, que a grande maioria dos erros cometidos por escribas, 90% deles, não foram erros mal intencionados, mas apenas equívocos ou tentativas de tornar o texto mais claro ao leitor. Por exemplo, o Novo Testamento foi escrito num tipo de grego chamado koiné, que era mais popular e difundido no primeiro século. Ok, mas houve em algumas regiões do Império Romano um debate retórico que procurava imitar o estilo e a maneira da prosa ática típica da cidade de Atenas. Por isso, o movimento foi chamado de aticismo. Ora, o aticismo ático era diferente do estilo koiné em várias formas de construção de frases. Então, alguns copistas, talvez acostumados ao estilo ático, às vezes faziam uma adequação gramatical do Novo Testamento ao estilo ao qual estavam acostumados a falar. Aí aparece a variante, por exemplo, que está em Marcos, capítulo 1, verso 37. No grego koiné, a frase está literalmente redigida assim. Vai ficar um pouco estranho em português, mas preste atenção. Também o encontraram, também estão dizendo para ele, porque todos estão buscando a ti. Agora veja como esse outro copista, corrigindo ou adequando o texto à gramática ática que ele estava acostumado, redige a mesma frase de um modo um pouco diferente. Ele diz, também, tendo encontrado-o, estão dizendo para ele, porque todos estão te buscando. Você percebeu a diferença? Nós colocamos as palavras literalmente como estão no texto grego para que você possa ver a diferença entre um e outro manuscrito. Agora, é claro que algumas vezes o copista foi chamado a atenção por um colega devido às alterações que ele fez ou aos erros, e tal indignação acabou sendo preservada em alguma anotação posterior. É o caso do Códex Vaticano do IV século, que traz nesta página uma nota adicional entre as colunas 1 e 2, que diz assim, insensato, desonesto, deixe o texto antigo, não o altere. Mas como eu disse, estes são erros que hoje os críticos textuais têm condição de detectar e perceber tecnicamente. Eles sabem, inclusive, qual leitura seria a mais correta em relação ao original. Por isso, é muito importante que se tenham bem catalogados todos os manuscritos bíblicos de que se tem notícia. E não pense que eles estão trancados a 7 chaves numa biblioteca do Vaticano ou num depósito do FBI, como propõem alguns teóricos da conspiração. Pelo contrário, eles estão espalhados em bibliotecas, museus e centros de estudo do mundo inteiro. Alguns manuscritos, é claro, estão em melhor estado de conservação, outros nem tanto. Mas até mesmo um fragmento de manuscrito ajuda a confirmar a legitimidade bíblica. Eu tenho aqui, por exemplo, uma cópia do papiro P52. Ele também é conhecido como papiro John's Highlands, porque este é o nome da biblioteca na qual ele está guardado na cidade de Manchester, Inglaterra. Ele foi escrito em grego antigo, e esse papiro contém parte do capítulo 18 do Evangelho de João, sendo que na frente você tem os versos 31 a 33 e no verso os versículos 37 a 38. Ele foi descoberto no Egito em 1920 pelo explorador Bernard Grenfell. Depois ele foi levado para a biblioteca de John's Highlands, na Inglaterra, onde permanece até hoje. Mas você deve estar se perguntando qual o valor de um fragmento tão pequeno, tão minúsculo, para o estudo da Bíblia Sagrada. É simples. Por muitos e muitos anos, estudiosos céticos negavam que João pudesse escrever o seu evangelho e diziam que o que hoje chamamos de Evangelho de João
seria uma composição teológica escrita no final do segundo e início do terceiro século depois de Cristo. Mas o fragmento em questão foi datado por vários especialistas em torno do ano 125 de nossa era, muito anterior à época em que os críticos afirmavam que o Evangelho de João teria sido composto. Ou seja, o Evangelho de João já possuía uma cópia circulando lá no Egito, o que faz supor que ele fora composto muito antes disto, muito antes do que afirmavam os autores céticos. Isso, é claro, não comprova a autoria de João, mas corrobora com a posição tradicional que vê os evangelhos como compostos todos no primeiro século depois de Cristo. Aliás, isso foi algo tão importante que veja o que escreveu Bruce Metzger, considerado por muitos o pai da crítica textual do Novo Testamento. Ele assim declarou: assim como Robinson Crusoe, vendo uma simples pegada na areia, concluiu que outro ser humano com 2 pés estava presente na ilha com ele, do mesmo modo, o P-52 prova a existência e o uso do quarto evangelho durante a primeira metade do segundo século, numa cidade provinciana ao longo do Nilo, bem distante do seu tradicional lugar de composição, a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. E o P-52 não é o único exemplar que nós possuímos. Depois de 1935, vários outros papiros contendo partes dos 4 evangelhos foram descobertos e datados em torno do ano 150 de nossa era. E como são feitas as datações? Elas são realizadas principalmente por técnicas de paleografia. Em alguns poucos casos, é claro, o carbono 14 é empregado quando existem pequenos fragmentos sem escrita que podem ser cortados e levados a laboratório. Mas atualmente também novas técnicas laboratoriais não destrutivas estão aos poucos começando a ser testadas. Quando você vai olhar os argumentos apresentados para supor uma datação tardia dos evangelhos, perceberá que são todos argumentos subjetivos. Por exemplo, eles alegam que os discípulos viviam na expectativa do segundo advento de Cristo. Sendo assim, enquanto esperavam pelo próximo fim do mundo, os discípulos não teriam motivos para preservar os escritos sobre a vida de Jesus. Somente muitos e muitos anos depois, quando já estavam desapontados com o não cumprimento da vinda do Senhor, resolveram então escrever uma história a seu respeito, que seria, na verdade, uma parábola teológica, mais uma parábola do que um relato real do que de fato teria acontecido. Outra coisa que eles alegam é que a divindade de Jesus só teria sido inventada no final do primeiro século. Logo, passagens que descrevem Cristo como Deus seriam certamente tardias. E, finalmente, também argumentam que as profecias da destruição de Jerusalém certamente foram escritas depois que tal coisa aconteceu, pois jamais alguém poderia profetizar algo de maneira tão acertada em relação ao futuro. Ora, meu amigo, em que pese a erudição dos que disseram isto, você consegue perceber o caráter subjetivo das afirmações? Elas são mais suposições do que resultados diretos de análise científica. A bem da verdade, também não podemos provar laboratorialmente que os evangelhos são anteriores à data proposta pelos críticos, mas as evidências literárias apontam muito mais nessa direção do que naquela proposta pelos céticos. Deixe-me dar uns poucos exemplos para você. O Evangelho de Lucas é anterior ao livro de Atos. Isto até os céticos concordam. Pois bem, Atos termina com a prisão de Paulo aguardando comparecer perante César. Ora, a história revela que Paulo terminou degolado como mártir por volta do ano 66 de nossa era. Isto leva a crer que Atos dos Apóstolos teria sido escrito bem antes dessa época, talvez em torno do ano 62 depois de Cristo. Sabe por quê? De outra feita, o livro deveria mencionar a morte de Paulo, e lá não há menção nenhuma disto. O livro também não menciona a sedição judaica de 66 e 70, não fala nada da destruição do templo de Jerusalém no ano 70, nem faz menção do incêndio criminoso em Roma. Veja, há uma série de eventos históricos que não fazem sentido estarem fora da trama de um livro tão bem montado em termos gráficos e historiográficos como esse livro de Atos dos Apóstolos. Ainda no Evangelho de Lucas, esse traz em seu prefácio que o seu escrito foi produzido a partir de uma exaustiva investigação em várias fontes, orais e escritas, o que supõe, é claro, a existência prévia de outros evangelhos
nos quais ele poderia ter se valido como fonte textual. Assim, do ponto de vista linguístico, mesmo que os evangelhos tenham sido escritos em grego, eles possuem também um forte tom hebraico e aramaico, especialmente nos ditos de Jesus Cristo. Ora, esses tons hebraicos, chamados tecnicamente de hebraísmos ou aramaísmos do texto, não condizem com uma obra 100% produzida a posteriori, a não ser que ela tenha sido composta por testemunhas oculares, como foi o caso de João, e ainda testemunhas que retinham aquele sotaque original ou aquele estilo, mesmo depois da diáspora dos judeus ocasionada pela destruição de Jerusalém no ano 70. Outro detalhe, os evangelhos também mantêm muito forte a promessa de Cristo de em breve voltar à Terra. Ora, se os mesmos tivessem sido escritos num contexto de desapontamento com essa promessa, eles deveriam das duas uma, ou terem retirado a promessa de seu conteúdo, ou pelo menos apagado a noção de brevidade do seu cumprimento. Os evangelhos e o livro de Atos lidam com os saduceus como um problema vigente, e esse partido dos saduceus perdeu completamente o seu poder depois da destruição do templo no ano 70. Logo, ficaria sem sentido falar desse partido como um problema se esse livro tivesse sido escrito depois disso. Especialistas que estudaram o Evangelho de Marcos dizem que ele tem a forma de um ditado, como se dependesse de uma testemunha ocular dos eventos que são ali descritos. Isso fora o testemunho de autores cristãos antigos como Irineu, Papias, Orígenes, todos que viveram no segundo século e confirmaram a antiguidade e autoria dos textos do Novo Testamento que nós possuímos. Aliás, não só eles, mas vários outros especialistas chegaram à mesma conclusão. Como trouxe a matéria da revista Time, renomados acadêmicos agora acreditam que o relato do Novo Testamento é uma história confiável. Agora, voltando ao trabalho dos acréscimos, arranjos, compilações editoriais feitos na Renascença, alguns estudiosos da Bíblia e da literatura clássica também concluíram erroneamente que o mesmo trabalho de modificação textual que era feito na Idade Média também teria sido feito na Antiguidade. Um dos primeiros a pensar assim foi Jean Astruc, um médico particular de Luís XV, rei da França. Baseado no texto do Gênesis, ele percebeu que Deus às vezes era chamado em hebraico de Yahweh, às vezes de Elohim. A ideia de Astruc seria mais ou menos assim. A partir de 950 a.C., escribas que viviam em Judá resolveram escrever textos chamando a Deus de Javé. Aí produziram um documento que hoje chamamos de Javista. Então, mais tarde, escribas da parte norte de Israel, especialmente da região de Efraim, redigiriam outros documentos chamando Deus dessa vez de Elohim. Este seria o documento eloísta. Foi assim que nasceu a chamada hipótese documentária. Mas essa proposta já modificou-se muito e até hoje não existe um consenso absoluto entre aqueles que a defendem. Já apresentamos vários elementos históricos que apontam para o caráter singular da Bíblia como livro inspirado por Deus. Entre eles estariam, apenas à guisa de ilustração, a sua unidade literária, as suas profecias precisamente cumpridas, a sua capacidade de transformar vidas, a sua incrível preservação ao longo dos tempos, etc. Assumir gratuitamente que nenhum livro pode ser inspirado porque vários assumiram esta postura é uma aproximação baseada no preconceito gratuito. O que uma mente racionalmente questionadora deve fazer é avaliar a veracidade ou não da afirmação feita e não negar prioritariamente, gratuitamente, a possibilidade de que aquilo seja verdadeiro. Em outras palavras, se vários livros se dizem inspirados, vejamos então na história se é possível ver elementos que comprovem ou desmintam essa inspiração. E somente depois disso é que devo assumir uma postura contra ou a favor daquilo que o livro diz acerca de si mesmo. Não é à toa que o brilhante escritor Victor Hugo declarou: a Inglaterra tem dois livros principais, Shakespeare e a Bíblia. A Inglaterra fez Shakespeare, mas a Bíblia fez a Inglaterra. E eu iria além de Victor Hugo. Eu diria que a Bíblia fez o mundo, e isto nem os críticos podem negar. Em que pesem as críticas feitas ao livro sagrado, pessoas como Victor Hugo, dotadas de grandiosíssima envergadura intelectual,
creram piamente no que ela diz. Ora, ainda que alguém discorde desse livro e o critique, deve pelo menos ser honesto o bastante para admitir que está contra não apenas a Bíblia, mas também contra uma leva de intelectuais e gênios da humanidade que o seguiram e prestigiaram. Se alguém odeia a Bíblia, que pelo menos admita estar diante de um inimigo de peso. Não se trata, de maneira nenhuma, de um livrinho qualquer. Quanto ao Novo Testamento, eles afirmam que os evangelhos foram reescritos ou reeditados várias vezes no final do primeiro século e início do segundo, ou seja, estes textos são igualmente tardios, escritos por líderes da comunidade cristã para objetivos apenas políticos e teológicos. Esses líderes, portanto, para legitimar os seus escritos ou conferir-lhes autoridade doutrinária, atribuíam artificialmente aos seus próprios textos o nome de alguma figura histórica relacionada a Jesus, quem sabe um discípulo próximo, como Mateus ou João, por exemplo. Agora, mas e assim, o que é Novo Testamento? Ora, o Novo Testamento é a coleção de livros que compõem a segunda parte da Bíblia cristã. São ao todo 27 livros, a saber, 4 evangelhos, que narram a vida e ministério de Jesus, um livro de Atos dos Apóstolos, que conta os primórdios da Igreja cristã, 21 cartas de diferentes autores e um livro de revelações chamado Apocalipse. É importante saber que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, como as escrituras judaicas, mas foi escrito antes em grego koiné. O motivo era que o grego se tornou a língua franca nos dias em que o Novo Testamento nasceu e o cristianismo progrediu. O próprio Império Romano adotou o grego como língua internacional a ser usada especialmente na parte oriental do seu território. Isso facilitaria o comércio, as exportações e o controle administrativo das regiões conquistadas. Interessante que os romanos, embora tivessem o latim como a sua primeira língua, não tinham o interesse em torná-lo uma língua universal. A razão disso é que se precisassem conversar algo mais particular, perto de colonos ou cidadãos subjugados, poderiam fazê-lo em latim, mantendo deste modo um certo sigilo no diálogo. Afinal de contas, a chance de um estrangeiro saber latim era tão pequena que eles então poderiam assim comunicar de maneira secreta. Eles não estudavam latim como estudavam grego. Deste modo, autores do Novo Testamento se valeram do grego para escrever os seus documentos, mesmo não sendo esta a sua primeira língua. É que eles queriam garantir que os seus manuscritos fossem lidos e transmitidos às gerações futuras. E não é que deu certo? Hoje o Novo Testamento está publicado em mais de 2.000 línguas e dialetos diferentes espalhados ao redor do mundo. Este é, sem dúvida, o livro mais divulgado em toda a história da humanidade. O Novo Testamento, na verdade, demorou um pouco para ser composto, algo acima de 50 anos, até a sua finalização. E, segundo a opinião de grande parte dos acadêmicos, da coleção que hoje nos chegou, a carta inicial de Paulo aos Tessalonicenses teria sido o primeiro documento produzido, e o Evangelho de João teria sido o último deles. E esse nome, Novo Testamento, de onde ele vem? Pelo visto, tudo começou com Melito de Sardes, que viveu no final do 2º século depois de Cristo. Melito preparou uma lista de livros sagrados das Escrituras e, ao fazê-lo, separou-os em 2 grupos, os livros sagrados judaicos e os livros sagrados cristãos. Aos livros sagrados do judaísmo, ele deu o nome de Palaia Diateque, que quer dizer Antiga Aliança. É claro que a frase implica na ideia de uma nova aliança, ou, como diz em grego, uma nova diateque, ou kaine diateque, que seria, neste caso, o 2º grupo de livros sagrados do cristianismo. Acontece que, por volta do 4º e 5º século depois de Cristo, o latim voltou a ser a língua oficial de todo o Império Romano. Aí, desta vez, um outro autor chamado Jerônimo fez, a pedido do Papa Dámaso, uma nova tradução da Bíblia para o latim. Esta nova tradução chamava-se Vulgata Latina. Aí ele traduziu a palavra grega diateque, aliança, por testamentum. Deste modo surgiram os títulos Vetum Testamentum, ou Antigo Testamento, para falar da Antiga Aliança, e Novum Testamentum, ou Novo Testamento, para falar da Nova Aliança. Talvez alguém possa estar se perguntando, então Jerônimo cometeu um erro de tradução? Não necessariamente. É que no tempo de Jerônimo, a palavra testamentum significava, como também no português moderno,
um testamento, ou seja, um documento que declara a vontade última de uma pessoa em relação a quem deveria herdar os seus bens após a sua morte. Ora, os autores de fala grega de longa data chamavam este documento, este testamento, de diatheke, que poderia significar tanto aliança como testamento ou acordo. As palavras, portanto, são sinônimas. Daí a tradução de Jerônimo ficar Novo Testamento. O importante é lembrar que esta expressão Novo Testamento é apenas um título. O que importa é a mensagem que ela contém. E a lembrança de que, embora chamemos a primeira parte da Bíblia de Antigo Testamento, isto não significa que estejamos falando de uma parte ultrapassada e que não tem nada a ver com a doutrina cristã. É nas páginas da Velha Aliança que está a base da Nova. A Eterna Aliança é inaugurada no ministério de Jesus, mas antecipada pelo Antigo Testamento. E quanto à seleção de livros que deveriam ou não compor o conjunto do Novo Testamento? Como é que chegaram a estes 27 livros que temos hoje? Como é que foram escolhidos? Afinal de contas, o cristianismo primitivo produziu muitos outros documentos, inclusive uma boa quantidade de evangelhos. Mas por que apenas Mateus, Marcos, Lucas e João passaram a fazer parte do atual Novo Testamento? Bem, esta é uma pergunta importante, porque recentemente alguns autores têm colocado em dúvida a idoneidade do cânon das Escrituras, isto é, da lista oficial de livros inspirados que compõem a Bíblia Sagrada, especialmente o Novo Testamento. Esses autores afirmam que foi Constantino e o Concílio de Niceia, ocorrido em 325 d.C., que definiram quais livros seriam ou não inseridos na Bíblia, e que só aceitaram aqueles livros que não comprometiam a chamada ortodoxia da Igreja. Outros autores cristãos, por exemplo, haviam produzido dezenas de evangelhos, mas apenas 4 foram liberados pela política da Igreja para fazerem parte do cânon sagrado. Noutras palavras, se isso for verdade, o Novo Testamento não passa de uma manipulação política engendrada pelo imperador juntamente com os líderes da Igreja. Isso é uma acusação muito séria, mas é uma acusação que simplesmente não procede. Em primeiro lugar, porque Constantino tinha pouca ou nenhuma cultura teológica. Logo, ele mesmo não tinha qualquer condição intelectual ou política de oferecer uma direção relevante aos ditames do concílio. Tanto é que, numa carta que ele mesmo enviou ao bispo Ósio de Córdoba, ele havia demonstrado não entender nada sobre as questões cristológicas que estavam sendo discutidas naquele encontro. Ademais, Constantino mesmo era simpatizante dos dois principais líderes gnósticos da ocasião, a saber, Ário e Eusébio de Nicomédia. Os gnósticos, só para que você saiba, eram um grupo que tinha interesse em acrescentar evangelhos, digamos, estranhos ao cânon sagrado da Bíblia Sagrada. E eles tinham muito mais força política que os demais. Logo, se predominasse em Niceia algo que fosse, digamos, uma força política, aí sim teríamos hoje um Novo Testamento cheio de evangelhos gnósticos, conforme era o desejo dos teólogos de Alexandria, especialmente Ário. E tem outro detalhe a mais. O Concílio de Niceia, que, como dissemos, aconteceu em 325 d.C., não tocou no assunto do cânon bíblico. Isso, aliás, nem fez parte da pauta de discussões. Muito pelo contrário, os membros do concílio agiram como se o cânon já tivesse sido estabelecido anos antes. Tanto é que, em 331 d.C., Constantino enviou uma carta para Eusébio de Cesareia, encomendando a produção de 50 Bíblias. O texto dessa carta sobreviveu até os dias de hoje, e nada, absolutamente nada ali, indica que livros deveriam ou não fazer parte do cânon sagrado. O imperador queria apenas cópias da Bíblia, e nada mais. Pelo menos uma ou duas dessas cópias sobreviveram até os dias de hoje. Embora Atanásio tenha apresentado uma lista de 27 livros em 267 d.C., é fato conhecido que, com apenas uma ou outra exceção, a maior parte atual do Novo Testamento já era reconhecida, aceita e usada como autoridade por vários autores da Igreja bem antes do surgimento do Concílio de Niceia. Em cerca de 180 a.C., Irineu de Lyon fala de 4 evangelhos apenas e os compara aos 4 ventos do céu. E por que apenas 4?
porque estes eram os únicos aceitos como legítimos. Além de Irineu, vários outros autores do segundo século, todos, portanto, anteriores ao Concílio de Nicéia, também aludiram ao Novo Testamento e aos textos evangélicos que hoje conhecemos. Entre estes autores temos, por exemplo, Policarpo, Justino Mártir, Papias, Atenágoras e outros. O teólogo anglicano John Burgon, que viveu no século XIX, chegou a catalogar 86 mil citações do Novo Testamento em autores cristãos que viveram antes do Concílio de Nicéia. Agora, é claro que tudo isto foi um processo. O cânon bíblico não caiu pronto do céu. E você talvez esteja se perguntando, tudo bem, mas se não foi Constantino e Nicéia que definiram os livros do Novo Testamento, como foi que os primeiros cristãos decidiram que livros deveriam ou não fazer parte desta lista canônica? Em primeiro lugar, é importante dizer que a Igreja jamais decidiu ou escolheu livros. Ela apenas reconheceu os escritos por sua natureza de produção, que já eram entendidos como inspirados desde o momento em que foram produzidos. Os sínodos e concílios posteriores da Igreja apenas ratificaram, isto é, confirmaram o reconhecimento dos primeiros cristãos. Até mesmo os gnósticos admitiam isso. Este fragmento, por exemplo, que você vê em seu vídeo, é um pedaço do Evangelium Veritatis, escrito por Valentino, que seria um autor gnóstico do segundo século. Neste texto, temos um exemplo claro do uso compreensivo dos livros canônicos e podemos deduzir, por este tempo, que o cânon já estava estabelecido e talvez até fechado para novas inserções. Mesmo antes disso, Pedro já aceitava Paulo como autor inspirado. Paulo e João também diziam ter recebido mensagens por revelação direta de Jesus Cristo. Em outras palavras, os autores do Novo Testamento já pareciam reconhecer que estavam produzindo algo especial. O reconhecimento, portanto, que a Igreja fazia de um escrito inspirado era baseado em pelo menos 3 pilares. Seriam eles: a apostolicidade, a consistência e a universalidade. E o que significam estas 3 palavras? A apostolicidade era o primeiro e principal critério para um livro fazer parte das Escrituras cristãs, ou seja, ele deveria ter sido escrito por um apóstolo ou um associado direto de um apóstolo de Jesus Cristo. Marcos, por exemplo, foi um associado do apóstolo Pedro e Lucas do apóstolo Paulo. Contudo, se um livro foi escrito mais de 100 anos depois do tempo de Cristo, como parece ser o caso dos evangelhos apócrifos, eles certamente não poderiam pertencer à primeira relação ou geração daqueles que viram pessoalmente o Senhor ressuscitado. Portanto, não poderiam fazer parte do cânon e tinham a sua historicidade muito questionada. Agora vem o critério da consistência. Esse refere-se à harmonia doutrinária que o texto deveria possuir com o restante do Novo Testamento e também com o Antigo Testamento. Devido a uma aparente contradição entre Tiago e as epístolas de Paulo, alguns demoraram a aceitá-lo no cânon, mas hoje sabemos que tal contradição é apenas aparente. Finalmente, em terceiro lugar, está o critério da universalidade. E o que vem a ser isto? É simples. Trata-se de buscar o testemunho das igrejas primitivas, ou seja, saber se aquele texto circulou pelas igrejas cristãs como documento inspirado para a edificação do grupo, do todo. Deixe-me dar um exemplo para você. A carta de Paulo aos Tessalonicenses não ficou presa ou restrita apenas aos cristãos da cidade de Tessalônica. Pelo contrário, o seu original ou cópias dele certamente circularam entre outras igrejas da Ásia Menor, animando os irmãos na fé e explicando-lhes a doutrina de Jesus Cristo. Agora, ainda que não aceitássemos esses 3 critérios que mencionamos, bastaria uma coisa para verificarmos que os textos apócrifos, especialmente os evangelhos apócrifos, não devem realmente ser inseridos no cânon inspirado da Bíblia. E sabe o que é? O seu conteúdo. Isso mesmo, os evangelhos apócrifos são o maior argumento contra eles mesmos. Aliás, hoje existem várias traduções desses evangelhos gnósticos, inclusive em língua portuguesa. Se tiver curiosidade, dê uma olhada em algumas delas e prepare-se para rir um bocado. Não precisa ir muito longe para perceber que não se tratam jamais de histórias inspiradas por Deus. Mas eu sei que alguém ainda pode dizer, ora,
os evangelhos canônicos, isto é, aqueles 4 que estão em nossas Bíblias, também trazem relatos fora do comum, como, por exemplo, Jesus andando sobre as águas, subindo ao céu em carne e osso, alimentando milhares de pessoas com 5 pães e 2 peixes. Mas veja, o que questionamos nos apócrifos não é a descrição de um milagre, pois milagres podem de fato ocorrer. O que questionamos é a natureza imoral daqueles eventos. Multiplicar pães para saciar a fome é diferente de amaldiçoar um menino porque acidentalmente esbarrou em seu ombro. Agora, pensando que talvez ainda tenhamos alguém insatisfeito com os argumentos apresentados, deixe-me apresentar algo a mais para desmentir a ideia de que o cânon nasceu em Niceia por influência de Constantino. Vamos, por um minuto ou por um instante, supor que esta afirmação estivesse correta, ou seja, que o Novo Testamento seria mesmo fruto de uma trama política envolvendo o imperador de Roma e os líderes da igreja cristã daquele tempo. Vamos ainda supor que todos os escritos que conspirassem contra a igreja fossem retirados arbitrariamente porque feririam os pressupostos teológicos do cristianismo. Agora raciocine comigo. Se foi isto que aconteceu realmente, então temos aqui um problema. Sabe qual é? É que por alguma razão, textos que deveriam ser excluídos acabaram ficando no cânon. E por que eu digo isto? Simplesmente porque o Novo Testamento contradiz várias práticas da igreja do quarto século. Por exemplo, embora alguns cristãos preferissem ser batizados depois de adultos ou perto da hora da morte, a igreja nesta época já dava grande ênfase ao batismo infantil, idealmente realizado nas primeiras semanas de vida do bebê. Ora, nada, absolutamente nada no Novo Testamento endossa essa prática. Pelo contrário, as passagens neotestamentárias parecem coadunar mais com uma cerimônia batismal feita numa etapa da vida em que a pessoa poderia conscientemente dizer se crê em Cristo e, desta forma, estar pronta para ser batizada. Noutras palavras, a ideia batismal do Novo Testamento conspirava contra a prática da igreja no quarto século. Em 370, principia-se o uso de velas sobre o altar. Pelo fim do quarto século, Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno inauguram o culto aos santos como intercessores diante de Deus. Também na mesma época, São Paulino de Nola introduz o uso de crucifixos como amuletos e ensina os cristãos a orarem pelos seus mortos. Novamente, nada disto tem confirmação no Novo Testamento. Logo, se a preocupação da igreja era criar artificialmente um cânon de livros que sustentasse os seus ensinos, os seus dogmas, por que então ela escolheu ou forjou livros que não legitimam estas práticas? Agora, este último exemplo é ainda mais forte. Em 377 d.C., como você vê sempre em torno do final do quarto século, Santo Epifânio de Salamis inaugurou o que seria no futuro conhecido como o dogma do sono ou da morte de Maria. Seguido pelo milagre de sua assunção corpórea ao céu, este dogma ensinava que Maria foi recebida nas alturas pelo próprio Filho de Deus. Ora, esse importante ensinamento da Igreja Latina e também da Igreja Ortodoxa Oriental não se encontra em parte nenhuma dos textos canônicos, nem no livro de Atos dos Apóstolos. Seu mais antigo relato estaria num evangelho apócrifo chamado Liber Requiem Mariae, ou Livro do Repouso de Maria, produzido igualmente no quarto século depois de Cristo. Deste livro, restou apenas uma cópia escrita em siríaco. Novamente, por que o Concílio de Niceia não incluiu esse importante documento no cânon? Por que deixou fora um texto tão importante que validaria doutrinariamente o tema da Assunção de Maria ao céu? E vou ainda mais longe. Por que o Concílio de Niceia não forjou textos com supostos dizeres de Cristo, profetizando a conversão de Constantino ou estabelecendo o bispo de Roma como líder inquestionável de toda a cristandade? A resposta é óbvia. Simplesmente porque o Concílio de Niceia, ainda que tivesse algo de político, não se prestou a esse papel. E os que fazem tal afirmação distorcem a história para criar dúvidas acerca da idoneidade da palavra de Deus. E então, quem escreveu a Bíblia? É claro que foram humanos. Ela não caiu pronta do céu, nem foi editada ou ditada por anjos. Mas esses homens não falaram sozinhos. Eles foram movidos por Deus.
Em outras palavras, eles emprestaram a sua voz e a sua pena para que Deus pudesse falar com sotaque humano. E o que Deus tinha de dizer de tão importante para nós? Que Ele nos ama, e que aconteça o que acontecer, ainda temos um Pai Celestial, que em breve intervirá uma última vez na história da humanidade, para trazer a justiça e inaugurar a eternidade. Portanto, pense nisso. A Bíblia é a mais importante mensagem que você poderia receber em toda a sua vida. Ela fala de um Deus de amor, que morreu pelos seus pecados, salvou você e em breve voltará para o buscar para o seu reino de glória. Isto é a mensagem de Deus. O resto, apenas comentário. Uau! Que ensino! Que ensino poderoso que esse homem de Deus nos traz. É tão gostoso porque a gente pode observar que em diversas áreas Deus tem instrumentos para usar, para nos trazer clareza das coisas e tirar de muitos de nós o medo de acreditarmos que a palavra que Ele nos deixou realmente é verdadeira. Então aqui nós vimos que não havia nenhum motivo, nenhum interesse político dos discípulos de Jesus falsificarem os evangelhos. Nós vemos também que todos eles que redigiram as escrituras foram que pessoas que participaram dos eventos. E se não participaram dos eventos, foram pessoas que estavam diretamente ligadas àqueles que participaram do evento. Nós vimos aqui agora que aquilo que eles dizem a respeito dos evangelhos, que eles foram produzidos séculos depois, isso cai por terra. Isso eu já tenho no meu coração há muito tempo que era uma mentira. Mas é bom a gente trazer pessoas com know-how, com gabarito, para esclarecer essas dúvidas. Se ficou alguma dúvida ainda no seu coração a respeito disso, visite o canal Evidências, que vocês vão ter vários vídeos lá que vão esclarecer muito melhor do que eu a dúvida de vocês. Então nós vemos aqui a questão de Constantino, a questão do cristianismo, nós vamos falar no vídeo quem é Jesus no cristianismo, tá bom? Mas nesse momento aqui nós vemos que Maomé, ele blefa quando ele diz que a Bíblia é um livro totalmente manipulado pelos homens. E nós mostramos aqui, através de um estudioso, com referência de vários outros estudiosos, que nem cristãos são, de que o Evangelho, que narra a história de Jesus Cristo, é totalmente confiável e digno da gente crer e saber que todas as palavras que estão nele ali descritas foram inspiradas e dadas por Deus. Ok? Agora, nós temos que fazer uma pergunta. E o Corão? Quem foi que escreveu o Alcorão? Será que ele é tão cheio de evidências de veracidade como a Bíblia tem? Será que ele possui essa veracidade, esses estudos? Olha, queridos, como o nosso vídeo está muito longo, eu me limitei a apenas pegar algumas informações. Eu poderia botar pessoas aqui para falar com vocês, assim como eu coloquei o arqueólogo e teólogo Rodrigo Silva, mas vai ficar muito pesado esse vídeo. Então eu resolvi resumir do que os estudiosos falam a respeito da veracidade do Corão. E quem tiver algum interesse em saber um pouquinho mais sobre a veracidade do Corão, procurem na internet que vocês vão encontrar muitas informações a respeito. Mas vamos lá. Primeiro, quem escreveu o Alcorão? E será que ele também é digno de confiança como os evangelhos são? Nós vamos descobrir isso agora e depois você faça a sua reflexão. Primeiro eu vou lembrar vocês que a primeira esposa de Maomé foi Khadija. E ela tinha um parente que traduziu tanto a Torá como os evangelhos para Maomé. Maomé teve uma base bem sólida sobre a Torá e os seus preceitos e os evangelhos. Tanto é que se você olhar o Corão, você vai ver que no Corão eles olham virado para Meca, assim como o povo de Israel orava virado para Jerusalém. Só que, assim como os judeus negam Jesus como Messias, o Filho de Deus, o Corão também assim o faz. Mas o que ele extraiu dos evangelhos, assim como ele extraiu a comida e algumas reverências da Torá? Ele extraiu, por exemplo,
o nascimento virginal de Jesus Cristo. Sim, eles extraíram algumas mensagens que Jesus trouxe nos evangelhos. Então, quando ele tinha seguidores, ele fazia referência a Jesus Cristo como profeta que tinha seus seguidores. Então, quando nós olhamos o Corão, nós vemos que muitas dessas mensagens foram extraídas desses livros. Mas quem foi que escreveu o Corão? E qual foi o intuito do Corão? Nós devemos relembrar o primeiro vídeo de Jesus Cristo do Islamismo, que havia uma guerra política, né? Naquela região de Meca, onde os comerciantes, eles predominavam sua autoridade sobre os menos favorecidos, fazendo empréstimos altíssimos a fim de torná-los escravos. Nós vemos também que havia uma guerra entre tribos e uma tribo predominava sobre a outra e não tinha lei que controlasse o relacionamento dessas tribos. Então, Maomé, ele veio com um viés político para organizar a casa. Tanto isso é verdade que nós vemos nos outros vídeos, que quando ele volta para Meca, para tomar Meca, ele impõe o quê? O Corão, para que aquilo que outrora ele rejeitava, agora se tornasse lei como proibição. E ele começa a criar leis. Então, uma coisa que não havia, que era a organização de tribos, Maomé, através do Corão, traz essas organizações de tribos, assim como Moisés, lá no Velho Testamento, trouxe também as leis, porque o povo estava crescendo absurdamente. Então, Maomé, como viu que os adeptos do islamismo estavam crescendo assustadoramente, então ele deveria organizar esse grupo. Então, nós vimos que ele trouxe uma lei, ele trouxe uma disciplina para aquelas regiões. Nós vemos que o Corão, ele surge com viés político. O Corão, ele não surgiu como incentivo de salvação, de libertação ao homem, dada por Deus. Ele veio com um viés de organizar os seres humanos socialmente e colocá-los em disciplinas, e através dos seus comportamentos eles obterão o favor divino. Jesus não. Jesus, ele não veio com viés político. Tanto é que quando os fariseus e saduceus quiseram pegar Jesus, achar uma falha para prendê-lo, ele veio com uma moeda e veio questionar Jesus a questão dos impostos. O que Jesus diz? Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os próprios discípulos também esperavam que Jesus, qualquer hora dessa, desse o grito de liberdade, pegasse a espada e declarasse uma guerra em relação a César. Jesus frustrou todos esses planos porque ele dizia que o ministério dele na terra era trazer o reino do Pai. Então a gente vê aqui que a base do Corão surgiu com viés políticos, diferentemente dos evangelhos. Agora, quem redigiu o Corão? Nós vemos que nos evangelhos foram os próprios discípulos ou pessoas ligadas aos discípulos que participaram dos fatos. Eram testemunhas oculares. Mas o Corão, quem foi que escreveu? A história narra que milhares de pessoas ouviam o que o profeta falava e redigia suas mensagens. Lembrando que Maomé era analfabeto. Então, tudo naquela época era muito comum as pessoas gravarem as frases. Então, as pessoas não tinham habilidade na leitura. Mas os que tinham habilidade na leitura e na escrita, eles redigiam esses fatos. Eles não só redigiam as falas de Maomé, como eles redigiam a vida de Maomé. Só que, o que aconteceu? Com a morte de Maomé, houve a divulgação de todas as mensagens de Maomé para vários outros povos. Então veio um homem chamado Omar, que é o terceiro califa. O que significa esse nome califa? Califa é uma pessoa que tem autoridade político-religiosa para dar continuidade à mensagem de um profeta. Então, os dois primeiros califas, eles foram assassinados por conta de pessoas que não aceitavam que eles se tornassem os representantes de Maomé após a sua morte. Então, quando surgiu o terceiro califa, que foi o Omar, ele simplesmente
olhou todas essas escritas que tinham feitas por pessoas que participavam da vida de Maomé, que ouviram as suas mensagens, e ele simplesmente disse: tem muita contradição nisso aqui, não estou gostando de nada disso. Então ele mandou pegar todos os que foram escritos por essas pessoas que participaram das oratórias de Maomé e mandou queimar todos eles. E o que ele fez logo em seguida? Mandou redigir todo o Corão com a sua aprovação antes da publicação. Então, Oman, ele simplesmente decidiu o que ia entrar e o que não ia entrar no Corão. Muitas pessoas dizem que ele fez isso honrando o que realmente Maomé havia dito, mas muitos estudiosos dizem que, infelizmente, ele não foi fiel às revelações, às palavras que saíram da boca de Maomé. Agora, observe uma coisa. Quem era Oman? Oman, antes de se converter ao islamismo, ele era um homem riquíssimo. E após a sua conversão também ele continuou super rico. Só que Maomé, vendo esse poder que Oman tinha, ele ofereceu a Oman 2 filhas dele em casamento. Então Maomé deu as suas filhas em casamento a Oman, a fim de ter o quê? Uma união político-religiosa. Sim, isso mesmo. Porque com a associação de Oman à vida de Maomé, ele também daria poder político a Maomé. Então o que nós vemos aqui? Que houve uma união política nessa junção das famílias. Então nós vemos aqui mais uma vez comprovando de que o Corão surgiu com base altamente política. Agora, observa só uma coisa. Nós podemos confiar em um livro que está escrito apenas o que uma pessoa decide que vai estar ou não escrito nele? Nós podemos confiar em um livro que não permitiu a adição de testemunhas oculares, como nós vimos nos evangelhos, que os estudiosos pesquisam para ver se aquela carta, se aquele evangelho, ele era conhecido de outras pessoas, se outras pessoas também falavam a mesma coisa. Então, como nós podemos acreditar que o Corão é a palavra de Deus fidedigna, se ele não aceitou nenhuma adição de pessoas que ouviram e que presenciaram a vida do profeta Maomé? Se ele, antes de ser publicado, ele passou por censura, como eu posso acreditar em um livro que não dá respaldo para outras pessoas que viveram, que estiveram com o profeta Maomé, colocarem as suas experiências nele? Eu posso acreditar que essa palavra é de Deus? Eu posso dizer que, de repente, Oman, para não perder o status de terceiro califa, ele não colocou alguma coisa ali para que realmente o seu poder fosse aprovado? Então, o que as pessoas colocam em relação ao evangelho, dizendo que Constantino manipulou os evangelhos, que nós já vimos lá que não aconteceu. Mas será que isso não aconteceu de verdade na produção do Corão? Então, queridos, eu acredito, eu creio piamente nos evangelhos, na Bíblia Sagrada, porque tem veracidade, tem comprovação de que não houve manipulação, e tem muitas pessoas interessadas em derrubar o Evangelho de Cristo e que não conseguem fazer isso. Por quê? Porque as provas existentes não dão espaço para essas pessoas dizerem que nós devemos rejeitar a palavra de Deus. Agora, eu não posso dizer o mesmo do Corão. E se vocês observarem que o Deus que Maomé apresenta no Corão é um Deus totalmente distante da humanidade. É um Deus que só se comunica com o homem e esse homem reporta a todos os outros. Isso aconteceu lá no Velho Testamento. E nós vamos falar disso quando nós falarmos sobre judaísmo. Mas por que nos evangelhos Jesus disse que nós podemos nos comunicar diretamente com o Pai, basta entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta? Porque o Deus que nos criou, ele tem interesse em se relacionar com a sua criação. Mas o Deus que Maomé apresenta, que é totalmente diferente do Deus que Jesus Cristo nos apresenta, Yahweh, Jeová em muitas traduções,
Preste atenção. Esse Deus de Maomé, ele vai sempre tratar você, que o aceita, que é um muçulmano, como um servo e que tem que fazer alguma coisa para ser abençoado. O Deus que Jesus Cristo te apresenta é um Deus que em si mesmo já te deu alguma coisa, que foi o próprio Filho, para morrer por você, para que você possa ser salvo. E ele nunca vai te chamar de servo. Porque assim como o Filho dele morreu por você, basta você crer no Filho dele, que você automaticamente também se torna um filho. Então, nós temos várias provas que comprovam a veracidade dos evangelhos, porque tudo aquilo que Deus dá, ele não censura, pelo contrário, ele geralmente confirma isso mais de uma vez para que todos saibam que foi ele quem deu essa mensagem. Então, queridos, agora para resumir, para terminar esse vídeo, vamos lá. Quais são as principais diferenças entre Jesus Cristo e Maomé? Primeiro vamos começar por Maomé. Maomé, ele nasceu de um relacionamento conjugal. Jesus Cristo nasceu de um milagre em uma virgem. Maomé, desde criança, pedia a Deus por um libertador. Jesus Cristo, desde criança, já sabia que seria o libertador do mundo. Maomé diz que foi chamado para trazer o Corão à humanidade e torná-la muçulmana. Jesus, ao contrário, diz que veio apresentar o reino de Deus à humanidade e torná-la filha de Deus. Maomé abençoava somente seus seguidores. Jesus abençoava a qualquer necessitado. Maomé era um homem muito rico. Jesus era um homem simples, onde não tinha nem sequer um lugar para reclinar sua cabeça. Maomé era um líder político, militar e religioso. Jesus era um líder espiritual de um grupo de pescadores. Maomé nunca foi apresentado como um profeta. Jesus foi apresentado como Salvador do mundo através de um anjo e pelo próprio Pai como filho em seu batismo. Maomé se diz ser o último profeta enviado por Alá. Jesus diz que é o filho do eterno Yahweh. Maomé pregava um Deus de vingança. Jesus pregava um Deus de amor. Maomé ensinava a vingança aos seus fiéis. Jesus ensinava que devemos amar a todos e orarmos pelos nossos inimigos. Maomé pregava a morte às adúlteras, mas Jesus salvava as adúlteras da morte, dando-lhe uma segunda chance. Maomé pregava e praticava a poligamia. Jesus pregava contra a poligamia e contra o divórcio. Maomé casou-se com inúmeras mulheres e se uniu a diversas escravas. Jesus, porém, entregou-se ao celibato a fim de pregar o reino dos céus. Maomé casou-se com uma criança, ignorando a inocência dela. Jesus protegeu as crianças das recusas dos discípulos e comparou sua inocência com a do reino dos céus. O nome Maomé aparece apenas 4 vezes no Corão. Jesus aparece 25 vezes no Corão, o que mostra que Jesus é mais importante que Maomé, até mesmo dentro do Corão. No Alcorão não diz o nome da mãe de Maomé, mas no Corão o único nome de mulher que aparece é o nome de Maria, a mãe de Jesus Cristo. Maomé nunca realizou qualquer tipo de milagre. Jesus realizou vários milagres comprovados, não somente pelo Alcorão, como por todos os livros antigos. No Alcorão não cita que Maomé curou alguém, mas no Alcorão diz que Jesus curou leprosos e cego de nascença. No Alcorão diz que Maomé é apenas um profeta e o
próprio Alcorão diz que Jesus é chamado de a Palavra de Deus, o Espírito de Deus e de Jesus Cristo. Maomé morreu e, de acordo com o Islã, não está vivo e nunca mais voltará. Mas o próprio Islã diz, através do Alcorão, que Jesus foi levado aos céus, está vivo e voltará a essa terra. Aqui eu peguei apenas alguns pontos da diferença entre Jesus Cristo e Maomé. E eu vou falar uma coisa para vocês para nós acabarmos com esse vídeo. Essa superioridade de Jesus Cristo, ela é denotada no Alcorão. Nós vimos que mesmo Maomé não professando o mesmo Deus que Jesus Cristo professava, e nós vendo que o próprio Corão diz que Jesus Cristo não é filho de Deus, mas eles caem em contradição quando eles dizem que Jesus é a palavra de Deus e quando ele diz que Jesus Cristo é o Espírito de Deus. Vamos lá, se Jesus Cristo é a palavra de Deus, o que nós vemos nos evangelhos? Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é verbo? O verbo é a palavra. E o que nós vemos lá na criação do mundo? Que a palavra criou tudo. Deus criou tudo através da palavra. E se Deus criou tudo através da palavra, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus, querendo você ou não acreditar. Eu sei que não só muitos muçulmanos vão cair em cima disso que eu falei, mas depois quando eu chegar em cristianismo, eu vou falar para vocês quem é de fato Jesus Cristo. Mas eu desde já só vou salientar aqui uma coisa a vocês. Jesus Cristo é Deus, não o Deus Pai, mas o Deus Filho. E muitos muçulmanos dizem que Jesus não pode ser Deus Filho porque Deus não tem mulheres. Mas eu te faço uma pergunta. Deus precisou de alguém para criar Adão? Não, ele criou Adão de um pó. Deus não pode fazer outro milagre? Deus precisa de um envolvimento sexual para criar alguém? Medite nisso. Nós vamos discutir isso lá no final do estudo, quando eu falar quem é Jesus Cristo e quando eu apresentar a vocês um sonho que eu tive algumas semanas atrás. Então, nesse momento, eu quero que vocês entendam que o próprio Alcorão, ele enaltece, ele exalta Jesus, mesmo não acreditando que ele é o Filho de Deus. Você vê que o nome de Maomé só aparece 3 vezes no Alcorão, mas o nome de Jesus Cristo aparece 25 vezes. O Alcorão diz que Maomé morreu e não voltará, mas o Alcorão diz que Jesus Cristo foi em carne e osso para o céu e um dia ele voltará. Se ele foi em carne e osso para o céu, um dia ele voltará. Quem é Jesus Cristo? É maior que Maomé. E o próprio Alcorão, ele vê no nascimento de Jesus um milagre, ou seja, um nascimento virginal. Preste atenção, queridos. Antes de vocês criticarem a palavra de Deus, medite no milagre e no presente que Deus tem dado a todos vocês. Porque não terá segunda chance. Todas as chances que vocês podem ter para alcançar uma eternidade melhor, ela é decidida aqui na Terra. Não há segunda chance. E eu vou mostrar para vocês isso quando nós falarmos sobre a morte e o inferno. Preste atenção. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Decida hoje pela verdade. Nós mostramos aqui que a Bíblia ela é verdadeira. Muitas pessoas estão tentando desacreditar a Bíblia. Muitas pessoas que outrora eram defensoras da Bíblia, infelizmente foram contaminadas por tantos estudos, mas sem oração, sem comunhão com Deus, elas foram contaminadas. E hoje muitas delas são agnósticas. Muitas delas pregam contra a Bíblia. Eu ganhei vários livros de teologia há pouco tempo. Comecei a ler alguns, mas antes de eu ler, eu comecei a orar e falar com o Senhor. Senhor, não deixe que a minha mente seja poluída, contaminada por esses livros, se houver alguma mensagem que não seja vinda da tua parte. E para minha surpresa, eu comecei nas primeiras páginas a assustar com o que eles falam dos evangelhos. São pessoas que outrora eram cristãs, são pessoas que fazem teologias, mas que na verdade nós temos que ver que teologia que essas pessoas estão estudando. É teologia do Deus vivo,
do Deus eterno Elohim ou uma teologia de um Deus que estão aí difundindo um Deus mau, um Deus cruel, um Deus de vingança? Cuidado com os teólogos que não vivem o Evangelho, que não pregam o Evangelho. Cuidado com as doutrinas que se ensinam. Cuidado com as pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Por isso que nós aprendemos nesse estudo de Maomé que, infelizmente, ele pregou muito, mas não viveu praticamente nada do que ele ensinou. E nós vimos que as mensagens que ele colocou, as bonitas, que nos encantam, são justamente as mensagens que ele tirou da Torá e dos Evangelhos. É por isso que fascina muita gente. Porque tudo aquilo que é de Deus fascina, nos atrai. Mas ele misturou algumas coisas ali que infelizmente contaminou a verdadeira palavra que Deus queria trazer à humanidade. Então aqui nós encerramos o estudo dizendo que, ainda que seja o único Deus que Maomé professava, não é o Deus que Jesus Cristo professava, e nós aqui batemos na tecla que o Evangelho é digno de confiança, mas infelizmente o Corão não. Se você tiver mais alguma dúvida, pesquise por si só e ore antes. Que Deus possa te abençoar. Para todos vocês que estão caminhando para o lado errado, todos vocês muçulmanos que eu amo mesmo, porque o meu Senhor morreu por vocês, para trazer esclarecimento a vocês. Eu peço a vocês, dê uma oportunidade a vocês de conhecer o Jesus que vocês leem no Alcorão. Dê uma oportunidade de investigar esse profeta que está citado 25 vezes lá no Alcorão. Dê uma oportunidade de conhecer melhor esse profeta. Eu te apresento os evangelhos. Leia os evangelhos, que vocês conhecerão melhor Jesus Cristo. E ao final, faça uma oração e peça a Jesus Cristo para ele se revelar pessoalmente a vocês. E aí vocês verão quem realmente vocês devem seguir e quem realmente vocês devem buscar. Que o Pai Celeste possa abençoar a sua vida e, através do Espírito dele, ele trazer clareza à sua mente para que você agora viva a verdade e não mais uma utopia. Que Deus te abençoe e nós voltamos agora no próximo estudo, que nós vamos falar sobre quem é Jesus no Espiritismo. E eu espero que nós venhamos aprender muitas coisas nesse estudo. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha um excelente dia. Amém.